Olá, seja bem-vindo ao curso de variáveis complexas. Eu sou Marcos Paulo e nesta aula vamos provar as condições suficientes de diferenciabilidade e a forma polar das equações Cauchy-Riemann que nós vimos no episódio anterior. E seguindo o desenvolvimento do curso, fecharemos a parte de funções analíticas com outras propriedades referentes a esse tipo de função. O primeiro dos teoremas que nós vimos na aula passada foi o 3.13. Seja f uma função complexa na forma u de x e y mais v de x e y i. Se f é diferenciável no ponto z0, então as derivadas parciais de u e v existem no ponto x0 e y0, satisfazendo as seguintes relações. Derivada parcial de u em relação a x igual a derivada parcial de v em relação a y, e a derivada parcial de u em relação a y igual a menos a derivada de v em relação a x, que são as equações de Cauchy-Riemann. E esse teorema, além de nos dar uma relação entre as derivadas parciais, nos ensina a calcular a derivada da função complexa, de uma das seguintes formas. A derivada de f no ponto z0 corresponde à derivada parcial de u em relação a x no ponto z0, mais i vezes a derivada de v em relação a x no ponto z0, ou então você pode usar derivada parcial de v em relação a y no ponto z0 menos i multiplicado pela derivada de u em relação a y no ponto z0. Esse teorema foi provado na aula passada. O teorema 3.17 é uma recíproca do teorema anterior, mas com uma condição adicional. Seja f de a em si uma função complexa, escrita na forma f de z igual a u de x e y mais i v de x e y, em que as derivadas parciais existem em todo ponto do domínio A. Se cada uma dessas derivadas parciais é contínua no ponto z0, e se u e v satisfazem as equações Cauchy-Riemann no ponto z0, então f é diferenciável. Então, lembrando que aqui a recíproca do teorema anterior só vale com a condição de que as derivadas parciais sejam contínuas. E agora nós vamos fazer a prova deste teorema. Suponhamos então a continuidade das derivadas parciais, juntamente com a validade das equações de Cauchy-Riemann, para uma vizinhança de z0 e raio epsilon, onde z0 será x0 mais y0i. Então, o acréscimo ΔZ igual a ΔX mais I ΔY, onde o módulo de ΔZ varia entre 0 e epsilon, e o ΔW será ΔU mais ΔVI. Nós vamos começar trabalhando em cima desse ΔU. O ΔU, por definição, é U de x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, menos U de x0 e y0. Agora vamos somar e subtrair a quantidade U de x0 e y0 mais ΔY. Como a derivada parcial de U em relação a x é contínua, segue do teorema do valor médio que a gente pode encontrar um x estrela dentro do intervalo aberto de x0 até x0 mais ΔX, de modo que essa diferença, que aparece aqui na equação 2, as duas primeiras partes da equação 2, corresponde à derivada de u em relação a x no ponto x estrela, y0 mais ΔY, ΔX. Então eu vou trocar essas duas partes aqui do ΔU por essa outra que nós encontramos a partir do teorema do valor médio. E aí está o resultado na equação 4. Usando novamente a continuidade das derivadas parciais, a gente pode encontrar o número ε1, de modo que a derivada de u em relação a x no ponto x estrela e y0 mais ΔX seja igual à derivada parcial de u em relação a x no ponto x0, y0, mais um ε1. Note que quando o ΔX tende a zero, esse intervalo vai ficando cada vez mais estreito, de modo que o x estrela vai tender a x0. E o ΔY tendendo a zero, substituindo bem aqui, o ΔY está bem aqui, ele tendendo a zero, então, juntamente com esse tendendo a x0,
vai acontecer que essa derivada parcial aqui vai tender a essa daqui. Aí rola um cancelamento, então isso vai me dar ε1 tendendo a zero. E agora a gente vai reescrever a equação 3, vamos relembrar aqui qual é a equação 3, essa daqui do final. Então eu posso trocar esse termo por esse aqui, resultando em u de x 0 mais Δx, y0 mais Δy, menos u de x 0 mais Δy igual a derivada parcial de u em relação a x no ponto x0 e y0, mais o ε1, tudo multiplicado por ΔX. E aí, da mesma forma, eu vou raciocinar em cima da quantidade u de x0 e y0 mais ΔY menos u de x0 e y0. Usando continuidade das derivadas parciais e o teorema do valor médio, a gente pode encontrar um outro número, ε2, de modo que essa diferença resulte em derivada parcial de u em relação a y no ponto x0 e y0, mais o ε2 vezes ΔY. Novamente, ε2 tende a zero quando ΔY tende a zero. E aí esta equação 6, junto com essa equação 5, serão substituídas aqui na equação 2. E aí obtemos, então, ΔU como sendo derivada parcial de u em relação a x no ponto x0 e y0, mais ε1 ΔX, mais a derivada parcial de u em relação a y, mais ε2, tudo multiplicado por ΔY. E repetindo esse raciocínio para ΔV, então eu tenho também ε3 e ε4, de modo que derivada parcial de v em relação a x mais ε3 vezes ΔX, mais derivada parcial de v em relação a y mais ε4 ΔY. Esses termos aqui, da equação 7 e da equação 8, serão substituídos aqui na equação 1. Então nós vamos ter uma expressão mais detalhada para ΔW. E eu usei as equações de Cauchy-Riemann para trocar o y por menos vx e vx por o y. E também troquei o menos dali do vx por i ao quadrado. Depois eu separei parte real da parte imaginária, exceto por esse aqui, que a gente sabe que dá menos 1, mas é conveniente deixar o i. Então eu tenho u em relação a x ΔX, v em relação a x i quadrado ΔY. Aqui eu tenho uma parte imaginária, v em relação a x ΔX mais u em relação a x ΔY e depois eu coloquei só os que tem epsilon. ε1 ΔX mais ε2 ΔY, que é parte real, mais ε3 ΔX mais ε4 ΔY, que é parte imaginária, e fatorei essas 4 primeiras parcelas de modo que elas poderiam ser reescritas como u em relação a x mais v em relação a y, multiplicado por ΔX mais i ΔY. E agora vamos dividir tudo por Δz, que vai cancelar essa expressão desse segundo parêntese, resultando em u em relação a x mais v em relação a x i, ε1 ΔX dividido por Δz, ε3 ΔY dividido por Δz, ε2 ΔX dividido por Δz e ε4 dividido por y Δz. Quando eu passo o limite, quando Δz tende a zero, essa primeira parte aqui se mantém, porque é como se fosse constante. E agora vamos analisar um por um em cada uma dessas frações, começando por essa daqui. Limite quando Δz tende a zero de ε1 Δx dividido por Δz, a gente pode lembrar aqui que dá para separar o ε1 do limite e usar o teorema 1.9 item 1 para lembrar que o módulo da parte real é menor do que ou igual ao módulo do número complexo. Isso vai fazer com que Δx seja menor do que ou igual a Δz em módulo. Se eu dividir Δx menor do que ou igual a Δz, tudo por Δz em módulo, então a fração que está aqui vai ser menor do que ou igual a 1. E isso vai dar limite quando Δz tende a zero
de ε1 igual a zero. Lembre-se que nós já vimos que quando ΔX e ΔY tendem a zero, ou seja, ΔZ tende a zero, o ε1 também tende a zero. Então essa primeira parcela aqui tende a zero. E o mesmo raciocínio pode ser aplicado para as demais parcelas desta expressão. E, portanto, f' de z, que é o limite quando ΔZ tende a zero, de ΔW dividido por ΔZ, é a derivada parcial de u em relação a x mais i vezes a derivada parcial de v em relação a x. E você pode também raciocinar da mesma forma para encontrar essa expressão aqui, que eu vou deixar como exercício. No teorema 3.20, a gente tem uma função f de rei θ igual a u de r e θ mais i v de r θ contínua e definida numa vizinhança do ponto z0. Se as derivadas parciais existem em todos os pontos, e se a forma polar das equações de Cauchy-Riemann, que aqui R0 derivada de u em relação a r igual a derivada de v em relação a θ, e R0 derivada de v em relação a r igual a menos o θ, são válidas, então f é diferenciável em z0, e aqui estão as formas de se calcular a derivada de f. F' de z0 é e elevado a menos iθ, multiplicado pela derivada de u em relação a r, mais a derivada de v em relação a r, ou então 1 sobre r0, e elevado a menos iθ, vezes a derivada de v em relação a θ, menos i u em relação a θ. Observa que de uma para outra aqui, é só você multiplicar pelo inverso de r0, inverter as posições de u e v e colocar o sinal de menos no lugar do sinal de mais. Vamos começar lembrando que se eu tenho x mais y, eu passo para rei θ, se eu fizer x igual a r cosseno e y igual a r seno de θ. Pela regra da cadeia, a derivada de u em relação a r é u em relação a x vezes a derivada de x em relação a r, mais derivada de u em relação a y, vezes a derivada de y em relação a r. Isso vai me dar u em relação a x, a derivada de x em relação a r eu tiro daqui, por isso ficou cosseno de θ, e a derivada de y em relação a r eu tiro de y igual a r seno de θ, por isso ficou só o seno de θ. A gente calcula também a derivada parcial de u em relação a θ, que dá menos u em relação a x, r seno de θ, mais u em relação a y, r cosseno de θ. A derivada de v em relação a r é menos v em relação a y, cosseno de θ, mais v em relação a x, seno de θ. E a derivada de v em relação a θ é v em relação a y, r seno, mais v em relação a x, r cosseno. Na equação 12, eu vou colocar o r em evidência. Então, vθ é igual a r multiplicado por u em relação a y, seno de θ, mais u em relação a x, cosseno de θ. Esse termo aqui entre parênteses é precisamente a equação 9. E aí eu concluo que v em relação a θ é r vezes u em relação a r, que é essa primeira das equações de Cauchy-Riemann na forma polar. Essa outra aqui eu vou deixar como exercício, e aí você terá que pensar qual dessas aqui que você vai usar para obtê-la. Reciprocamente, vamos supor que sejam verdadeiras as equações de Cauchy-Riemann na forma polar, e vamos resolver o sistema formado pelas equações 9 e 10, tendo como incógnitas derivadas parciais de u em relação a x e em relação a y. Coloquei aqui as equações 9 e 10, respectivamente, e para resolver esse sistema eu vou multiplicar a equação 9 por r seno de θ e a equação 10 por cosseno de θ. Depois eu somo membro a membro, cancelo essas duas partes que tem a derivada de u em relação a x, e aqui vai sobrar no primeiro membro a derivada de u em relação a y vezes
R vezes seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. E no segundo membro, derivada de U em relação a R vezes R seno de θ e U em relação a θ cosseno de θ somados. Dividindo tudo por R, eu encontro a derivada de U em relação a Y, que é a derivada de U em relação a R seno de θ mais a derivada de U em relação a θ cosseno de θ dividido por R. Agora eu vou pegar esse resultado aqui e vou substituir na equação 9. Está aqui a equação 9 e vamos então substituir U em relação a R que nós encontramos aqui embaixo. Aí já está a substituição carregada na equação. Agora é só dar uma arrumada. Observe que eu tenho aqui derivada de U em relação a R. Eu posso pensar que tem um 1 aqui multiplicado. E o seno daqui vai multiplicar com derivada de U em relação a R. Fica seno ao quadrado. Quando eu passar para o lado de cá, eu posso fatorar então a derivada de U em relação a R. Ficando 1 menos seno ao quadrado de θ. E esse termo aqui é daqui de cima. U seno cosseno dividido por R, passando para o outro lado, negativo. 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado. E agora eu divido tudo por cosseno de θ. Então eu tenho aqui a solução U em relação a x igual a derivada de U em relação a R, cosseno de θ. Derivada de U em relação a θ, seno de θ R. Nós temos também que resolver o sistema formado pelas equações 11 e 12. Já coloquei o sistema aqui e já fiz a solução. Fica a seu cargo completar esse passo. Então eu tenho aqui derivada parcial de V em relação a x, como sendo derivada de V em relação a R cosseno, menos derivada de V em relação a θ, seno de θ dividido por R. E V em relação a y igual a V em relação a R seno de θ. V em relação a θ cosseno de θ sobre R. E agora vamos substituir em f' de z igual a derivada de U em relação a x mais a derivada de V em relação a x i, que é como a gente calcula a derivada na forma algébrica. Nós vamos converter em coordenadas polares, com o que nós já encontramos até aqui. A derivada de U em relação a x e a derivada de V em relação a x. Então, substituindo os resultados, e agora eu vou fatorar cossenos e senos. Então, tenho cosseno de θ multiplicado por derivada de U em relação a R mais V em relação a RI. Fatorei ali também o seno e também a fração com R, só que eu coloquei R elevado a menos 1. E aí eu tenho ali dentro U em relação a θ mais V em relação a θ I. E agora eu entro com as equações de Cauchy-Riemann na forma polar, onde eu troquei o θ por menos V RV e Vθ por RUR. Agora eu tiro o R em evidência, que aí vai cancelar com o R inverso, e o menos dentro do parêntese eu troquei por I quadrado. Isso vai me permitir com que eu também coloque o I em evidência e o fator comum por agrupamento. E aí eu vou ter cosseno de θ menos I seno de θ, que é igual a E elevado a menos Iθ. Isso vai ficar multiplicado por derivada de U em relação a R mais derivada de V em relação a RI. E para provar essa outra, a gente tem que usar a outra forma de calcular a derivada na forma algébrica, que é essa daqui, e eu vou deixar para você como exercício. Vamos encerrar essa aula com o teorema 3.22, que reúne duas propriedades sobre uma função analítica. Seja f de z a função dada por u de x e y mais i v de x e y, uma função analítica no domínio A. Item 1. Se o módulo de f de z é constante para qualquer z pertencente ao domínio A, então f é constante em A. No item 2, se f' de z é igual a zero para qualquer z pertencente a A, então f é constante em A. Então, vamos supor que o módulo de f de z seja igual a constante k. Por definição de módulo, isso significa que u ao quadrado mais v ao quadrado é igual a k ao quadrado. Separando em dois casos, se o k for igual a zero, então a condição acima obriga que u e v sejam iguais a zero. E nesse caso,
a função seria igual a zero. Suponhamos agora que o k seja diferente de zero. Então, derivando u ao quadrado mais v ao quadrado igual a k ao quadrado, teremos 2u derivada de u em relação a x mais 2v derivada de v em relação a x igual a zero. E derivando também em relação a y, obtemos 2u derivada de u em relação a y mais 2v derivada de v em relação a y igual a zero. Formando um sistema com essas equações, dividimos tudo por 2 e trocamos as derivadas de v pelas derivadas de u segundo as equações de Cauchy-Riemann, já que f é analítica. Multiplicando a primeira equação por u e a segunda equação por v, eu terei na primeira equação um termo menos uv derivada de u em relação a y e um outro termo na segunda equação, só que positivo. Aí podemos cancelar. Fica então u ao quadrado mais v ao quadrado derivada de u em relação a x é igual a zero. Esse termo no parêntese ele é diferente de zero, porque, como nós vimos aqui em cima, corresponde a k ao quadrado, estamos supondo k diferente de zero. Então aqui nós podemos dividir tudo por u ao quadrado mais v ao quadrado, e isso vai me dar derivada de u em relação a x igual a zero. Substituindo este resultado na primeira equação do sistema, por exemplo, u vezes zero menos v derivada de u em relação a v igual a zero, isso também vai me dar derivada de u em relação a y igual a zero. Relembrando o resultado do cálculo de funções de várias variáveis, se eu tenho uma função cujas derivadas parciais são todas nulas, então essa função é constante. Ou seja, eu posso dizer que a função u de x e y é igual a uma constante a. E raciocinando da mesma forma, podemos também estabelecer que v de x e y é igual a constante b. E, portanto, f de z é igual a a mais bi, ou seja, uma função constante. Antes de demonstrar o item 2, a gente lembra aqui o teorema 3.13, mais precisamente como ele nos ensina a calcular a derivada de uma função. Então, f' de z pode ser colocado como derivada de u em relação a x, mais derivada de v em relação a x i, ou então derivada de v em relação a y menos derivada de u em relação a y i. Só que por hipótese essa derivada é igual a zero. Então todas as derivadas parciais de u e v são iguais a zero. E pelo que nós concluímos no item anterior, u e v são funções constantes e, portanto, f também é uma função constante. No próximo episódio falaremos sobre as funções harmônicas. Destacaremos algumas das suas propriedades e uma relação com a física. Muito obrigado pela sua audiência. Por favor, comente, compartilhe, tire suas dúvidas aqui comigo. Terei o maior prazer em responder. Até a próxima.